Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. A igreja repete só essa parte, no 3. 1, 2, 3. O inimigo é quem fez isso. Quem colocou joio no campo de trigo? O inimigo. Guarda isso aí, ok? O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Que maravilha! A igreja pode se sentar. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? E a Bíblia ela é tão poderosa que a simples leitura de versículos, por si só, já é uma pregação da palavra. Você não precisa enfeitar muito para você extrair conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia é rica em conhecimento ao ponto de transbordar. E quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, e você lê uma passagem como essa, o próprio Espírito Santo ele elucida o seu conhecimento. Porque não adianta você ser o maior dos intelectuais, ter a maior bagagem de conhecimento teológico e secular, e tentar entender a Bíblia pela sua própria maneira, porque você não vai compreendê-la. Mas você pode ser analfabeto, pode não ter tido estudo nenhum, mas se tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai interpretar a palavra para você. E esse é o poder que só a Bíblia tem, porque no mundo inteiro nós temos diversos escritores que são fenomenais, confere, e que são seculares. Nós temos filósofos, temos sociólogos, temos pensadores, temos diversos tipos de pessoas que são intelectuais aos olhos do mundo secular. Entretanto, qualquer material literário que eles escrevam, você vai precisar de bagagem intelectual para compreender. Mas a Bíblia não. A Bíblia, você precisa do Espírito Santo de Deus. E falando sobre a Bíblia, um dia desses eu estava conversando com minha esposa. Se tem algo que eu gosto de fazer é conversar, ela bem sabe disso. E nós costumamos passar sempre que podemos o dia inteiro conversando. Isso é maravilhoso. A comunicação é o que fortalece as relações interpessoais de um casal. E em meio dessas conversas, ela pegou e fez um questionamento muito inteligente que só pode partir de um nível de inteligência magnânime. E foi completamente aleatório porque foi totalmente fora de contexto. Ela me perguntou assim: não existe um veneno que possa matar só o joio na plantação e deixar o trigo vivo? E quando ela fez essa pergunta, ela me colocou para pensar. Porque claramente ela estava tirando essa questão do joio e do trigo da passagem que se encontra em Mateus 13. E essa pergunta é muito interessante, pois nos leva a conceber o seguinte questionamento: se existem pessoas que são ruins dentro da igreja, por que é que Deus não corta elas de vez e deixa só as pessoas boas? Já fizeram esse questionamento? Se existem pessoas que estão fora da posição dentro da igreja, por que Deus não faz logo uma faxina e mata tudo? Tem muita gente que gosta de falar assim. E como é que eu posso diferenciar o joio do trigo dentro da igreja? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Dê um glória a Deus e aleluia. Nós vamos aprender a diferenciar e nós vamos entender por que o irmão joio que está do seu lado precisa ser amado por você. É isso que a gente vai aprender hoje. E vou mais além. Por que você, como cristão, tem a missão de transformar o joio em trigo? Olha que coisa interessante, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é a diferença do joio para o trigo e por que é tão complicado a gente conceber a diferença entre eles dois.
Tanto o joio quanto o trigo fazem parte de uma família da herbologia chamada gramíneas. E nessa família que está contido trigo, está contido joio, está contido grama e os matos que a gente conhece bem, o joio e o trigo, ele tem muitas peculiaridades. E as primeiras peculiaridades do joio e do trigo estão presentes no talo, que é a base deles. Aquela parte que fica embaixo das sementes se chama talo. E a estrutura do joio e do trigo, principalmente no momento de seu plantio, é muito parecida. A semente é muito parecida. Quando ele começa a brotar, ele é muito parecido. E ele só começa a mostrar as diferenças dele na hora de colher. Então o joio, ele é muito parecido e semelhante com o trigo. Assim como os crentes falsos dentro da igreja são extremamente semelhantes aos crentes verdadeiros. Em muitas coisas. O modus operandi de um falso crente, às vezes, é até mais perfeccionista do que de um crente de verdade. Porque quando eu quero fingir alguma coisa, eu presto muito mais atenção aos detalhes do que pessoas que estão falando a verdade. Por exemplo, se eu for contar uma mentira para Marta, o que eu vou fazer? Eu vou endossar aquela história. Eu vou deixar a história gordinha. Eu vou colocar vários detalhes nela para que a história seja mais fácil dela acreditar. Quando eu tenho a verdade, eu não preciso endossar ela. É só eu falar. A palavra de Deus é uma verdade simples. Da mesma forma que pessoas que sobem no púlpito e ficam inventando coisa, falam diversas coisas difíceis. Você não precisa falar um monte de coisa difícil quando você receber a oportunidade na igreja. Basta você falar a simples verdade que está contida na palavra de Deus. Ela é o suficiente para mudar tudo. Mas como é que eu posso saber a diferença estrutural entre o joio e o trigo, para que eu não possa ser enganado? E por que foi que Jesus falou essa parábola? Nós dividimos as gramíneas em 3 etapas: o talo, a semente e a utilidade. Hoje nós temos pouco tempo, porque é reunião de membros, então eu vou fazer o máximo possível para que nós tenhamos total aproveitamento desse curto tempo que nos foi passado, certo? Vamos primeiro ao talo. O talo do joio, ele tem uma peculiaridade. Diferente do trigo, o talo do joio, ele é alto e ele é rígido. O talo do trigo, ele é maleável e ele é menor. E quando você olha os dois, você consegue constatar que visualmente o joio, ele é mais forte, ele é mais resistente e ele se destaca no meio da plantação. Nós podemos trazer essa analogia para dentro da igreja. A igreja está cheia de crente que se diz forte, que se diz grande e que se destaca no meio das pessoas, utilizando de dons e talentos para passar uma falsa impressão de que elas são homens e mulheres de Deus. Mas Deus não está atrás de características físicas, Deus não está atrás de talentos, Deus não está atrás de fama e Deus não está atrás de gente que se sente grande. Deus está atrás de quem é moldável por Ele. Mas o joio não é moldável. E por não ser moldável e ser uma estrutura rígida demais, quando uma forte ventania assola a plantação, o joio é o primeiro a quebrar no meio. Enquanto o trigo, que é moldável, que é mais frágil, que é menor, sacode para um lado, sacode para o outro, vai para frente, vai para trás, vai para baixo, vai para cima, e a ventania não derruba ele. O crente de verdade é assim. Porque o crente falso, ele demonstra grandeza, ele demonstra imponência, ele demonstra força, ele demonstra talento, ele fala bonito, ele canta bem, ele toca bonito, ele é eloquente, dominador da oratória e da retórica e de todas as técnicas de auditório possíveis. Ele está em outro patamar, mas na hora da ventania, ele é o primeiro a tombar. Porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus, moldando ele como um vaso de barro. Porque se o vaso de barro quebra, você pode derreter e fazer outro. O de vidro não, mas ele é mais rígido. E aí é que está a diferença, já começa da base. O talo das graminídeas significa a estrutura, significa a base. Porque você pode demonstrar forças físicas e forças intelectuais de múltiplas maneiras dentro da igreja.
Mas não é porque você sabe cantar, é porque você sabe pregar que você está na presença de Deus. Olha como a escola bíblica dominical é importantíssima. Nós estávamos comentando na aula ali do departamento de mocidade, que até endemoniado tem a capacidade de expulsar demônio. Porque o diabo é estratégico. E a gente vê as pessoas expulsando demônio e fala, é cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo é estratégico. As pessoas falam, não, mas na passagem bíblica Jesus está falando que uma casa que combate contra si mesma não subsiste. O diabo é esperto. O que é que ele faz? Eu vou colocar essa pessoa aqui que está fora da posição para impor a mão em outro alcoólito meu. Vou dar ordem para o alcoólito ser expulso, para essa pessoa que me obedece ser respeitada pelos crentes. Mas a gente olha para uma pessoa que faz isso e fala, olha só que crente espiritual. Está aqui o crente pulando, rodando no poder, dançando no mistério, botando a mão na cabeça, dando mortal, andando pela parede. Crente cheio do Espírito, é um crente forte, é um crente firmado. Está aqui o crente pregando, está falando bonito. Aí, olha como é um homem de Deus, está falando bonito, está pregando forte, cheio do Espírito. Olha como está estudando ali, ó, sabe de tudo. Olha como é um homem intelectual. Esse é crente de verdade. Vem a ventania e ele é o primeiro a desmoecar, como fala a missionária Adriana Mello. O primeiro. Porque a tua estrutura não pode ser física e nem visual. A tua estrutura tem que ser espiritual. O que tem que parecer maior não é você, é o Espírito Santo na sua vida. Então você pode estar aqui na igreja parecendo menorzinho. O Espírito Santo é quem vai elevar o seu nível. Crente de nível, crente de classe, não é crente intelectual. Não é crente bam, bam, bam. É crente espiritual, e a espiritualidade está na forma como você obedece os estatutos de Deus e trata os seus irmãos. Porque eu posso ser o suprassumo da inteligência, mas se eu trato o presbítero Fábio mal, eu sou burro. Eu posso ser o suprassumo da intelectualidade, mas se eu não obedeço a hierarquia imposta dentro da igreja, eu sou burro. Não, mas eu sou mais intelectual. É burro. Porque Deus colocou ordens para serem seguidas. E se Ele determinou que o cargo hierárquico do presbítero Fábio está acima do cargo hierárquico do diácono Isaías, o diácono Isaías tem que respeitar. Isso é espiritualidade. Um crente espiritual, ele é atento aos detalhes. Ele não quer se sobressair em cima das pessoas. Ele sabe a hora certa e ele sabe que é no momento de Deus. Você quer crescer, você quer frutificar, você quer germinar sementes, começa pelo talo, começa pela base, começa pelos detalhes, começa esperando o tempo certo de crescer. É o tempo correto, você não precisa se autopromover. O que é que o joio faz? O joio, ele passa na frente do trigo. Ele recebe a mesma água, ele recebe os mesmos nutrientes, ele recebe o mesmo sol, mas ele ultrapassa. E fica maior, e fica mais forte. Só que na hora da colheita, até para arrancar ele é mais difícil. Mas o trigo não, ele espera o momento certo. Ele é moldável. O vento bate, ele não sai do lugar. E no final ele dá frutos. Porque no final das contas o que alimenta não é o joio, é o trigo. Por mais que o talo pareça mais rígido, o joio é mais fraco. Porque quando você se coordena com a sua força, você é o mais fraco de todos. Mas quando a força de Deus impera na sua vida, não tem gigante que mexa com você. Não tem bala que te mate, não tem nada que aconteça quando o Espírito Santo de Deus opera na sua vida. E é dessa forma que funciona e não tem discussão. Não tem discussão. Ah não, mas não tem. Quem está falando isso aqui é a Bíblia, não é Isaías. Não é Isaías, não é a missionária Adriana, não é ninguém. É a Bíblia que está falando isso. Vamos para a segunda parte, que está bom, só que o nosso tempo já está acabando. Segunda diferença entre o joio e o trigo. Já falamos do talo, que é a base. Vamos para a segunda diferença, a semente, que é o segundo tópico de separação das gramíneas. A semente. A semente do joio, ela tem uma peculiaridade. Ela é bonita. Ela é roxa. A cor azul é uma cor que muito dificilmente você consegue encontrar na natureza por vias naturais. A maioria das flores, elas têm um período em que elas ficam azul, como a hortênsia, mas depois desse período elas voltam para a sua cor original. E a cor roxa, por consequência, ela é ainda mais rara,
Porque a cor roxa ela é uma variação do espectro colorífico do azul. E a semente do joio é roxa. Então é uma semente chamativa. É uma semente que as pessoas olham e falam: olha que semente bonita, essa semente deve ser aproveitável. O critério de seletividade dos pássaros para comer uma semente, na maioria das vezes, é a cor dela. Então, além dela ser chamativa, ela é mais desejável. Ela é uma semente chamativa e desejável. A semente do trigo, por outro lado, é uma semente simples. Quem já viu a semente do trigo aqui? Ela é amarelinha. Ela é uma semente relativamente pequena, em comparação à semente do joio. E ela é uma semente opaca, comum. Mas no final das contas, quando você vai comparar as duas sementes, apenas a semente do trigo é consumível, porque a semente do joio é venenosa. Da mesma forma se enquadra dentro da igreja. O crente de verdade, tudo que sai da boca dele é consumível, é edificante, é frutificador. Mas a semente do crente joio é veneno, é fofoca, é mentira, é intriga, é falsidade, é venenoso. É um crente venenoso. Só que a semente é mais bonita. Como assim a semente é mais bonita? Porque observe que o camarada que quer te envenenar, ele não vai chegar em você dizendo que quer te envenenar. Ele vai chegar em você dessa forma: ô varão, a paz do Senhor, reverendo, seja bem-vindo. O senhor está muito lindo hoje. Mas que belíssimo cabelo. E depois que ele lançar ali aquela isca, ele vai começar a envenenar. Deixa eu te falar, a missionária Rosângela, cuidado com ela. E começa a série do veneno. Mas não é mais bonito? Não é mais chamativo? O joio é assim. É o crente joio que vai estar profetizando na maioria das vezes. É o crente joio que vai estar fazendo coisas na maioria das vezes. O crente joio é o primeiro a levantar a mão quando a pastora pergunta quem promete diante de Deus alguma coisa. Porque é mais chamativo. O Satanás é assim também. Um crente que está fora da direção do Espírito Santo, hoje é culto de doutrina, meu irmão. Se você veio esperando que eu desse carinho na sua cabeça, que eu beijasse a careca do Senhor, que eu fosse dar um abraço, eu sinto muito. Depois do culto eu faço isso. Mas na hora da pregação quem está falando é Deus. E o carinho de Deus é na base da cajadada. É assim que funciona. O crente joio é quem faz isso. É o crente joio que bota a mão em cima da Bíblia e fala: eu prometo pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. É o crente joio que faz essas coisas. É o crente joio que vai chegar e você falar: ó, estamos juntos para tudo, ó. Eu estou do seu lado para qualquer coisa. E tudo que você falar eu assino embaixo. Coisa de crente joio. O crente trigo não. O crente trigo tem sementes que são simples. Tem sementes que estão no detalhe. Tem sementes que às vezes passam despercebida. E tem sementes que são feitas por muitas pessoas. Mas na hora de serem aproveitadas, elas funcionam. Porque é aquele crente humilde, que ninguém sabe o que ele está passando, que ninguém sabe o que ele está vivendo, que ninguém sabe as calúnias que ele está tomando, o vento que está passando na vida dele. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo frutifica dentro dele. Esse é o crente trigo, é a semente do trigo. Alguém aqui já viu pão de joio? Não existe, né? Não tem pão de joio. Alguém aqui já fez bolo com farinha de joio? Não tem, mas tem farinha de trigo. Tem o pão feito de trigo e diversas outras coisas feitas do trigo, porque ele não só germina, como ele também multiplica e cresce o reino de Deus. Tem até um exemplar de trigo aqui, para os irmãos verem, quem tiver a curiosidade de saber como é esse tal trigo que ele está falando tão empolgadamente. Está aqui, é só me checar. Felizmente a gente não tem joio aqui, ou felizmente, e eu espero que nós não tenhamos de fato joio aqui nessas cadeiras, amém? O crente trigo, ele é diferenciado, porque ele pensa no crescimento do reino de Deus. Então as sementes dele não são para ele, as sementes do joio são para ele. A semente de joio é para ele se amostrar. É aquele crente que tem múltiplas características bonitas, mas é tudo ele, eu na frente, eu em cima, eu em todos os lados. Tem que ser eu que tenho que estar fazendo, senão eu não vou apoiar. Ah, o departamento X está fazendo uma camisa, não vou apoiar porque não sou eu que estou fazendo. A gente tem tão pouco tempo hoje, pastor.
tão pouco tempo hoje, já é 8h31. Não vou contribuir com essa festa porque não sou eu que estou na frente. Não vou participar disso aqui porque eu não estou sendo organizador. É o crente joio. A semente dele é só para ele, mas o crente trigo não. A missionária fala algo, o pastor fala algo, ele não mostra para ninguém, mas ele está ajudando. O irmão está passando por dificuldade, ele frutifica na vida do irmão. A irmã está passando por dificuldade, ele frutifica na vida da irmã. Ele se preocupa com seus irmãos, porque ele sabe que os frutos que foram dados por Deus para ele são para servir. É para alimentar as pessoas. É para quem conversar com você, varão, varoa, se sentir alimentado. As pessoas precisam terminar de conversar com você e falar bem assim: rapaz, eu estou saciado, porque o Espírito Santo de Deus me alimentou através da vida desse irmão. E não é você, é o Espírito Santo de Deus. Vamos para a terceira e última diferença, já para a gente encerrar, falar como o pastor Manuel costuma falar. Nós já estamos caminhando para o final. É o lema dele. Todo culto ele fala assim. É verdade. E se ele falar hoje, o povo vai dar risada, eu tenho certeza. O povo vai dar risada. Vamos lá. Terceira e última parte. A utilidade ao ser moído. Está pensando que a vida de crente é só nhenhenhen? É só carinhozinho, é só vou frutificar, é só não. Uma das principais partes da vida do cristão é isso aqui, ó. Ser moído, ser amassado, ser triturado. Porque o trigo só consegue produzir a farinha quando ele é moído, quando ele é amassado. Para você tirar a semente do trigo, você arranca aquele talo ali, você pega aqui e faz bem assim, ó, para ela sair. E você comprime ele, você amassa ele. E Deus faz isso com crente de verdade, olha só. E Ele não faz com crente joio. Aí a gente tem aquela passagem assim na Bíblia, olha, quando você vê os príncipes do mal com carros, com estrutura, ricos, não sinta inveja deles. Porque observe que o crente joio parece que se dá melhor do que o crente trigo, não é verdade? Porque é aquele crente que fica famoso. Porque é aquele crente que é chamado para as reuniões e todo mundo gosta. Porque é aquele crente que todo mundo pega e coloca ele no pedestal. Enquanto em contrapartida o crente trigo é colocado de lado, é amassado, é esquecido, é jogado ali no canto, é aquele que ninguém gosta, é aquele que ninguém fala. Mas ele está sendo amassado. Ele está sendo triturado, ele está sendo moído, ele está sendo provado, ele está sendo colocado ali na britadeira de Jeová. Está ele aqui no chão, aquela britadeira, aquela máquina de construção civil que você segura ela aqui pelo guidão, você liga, ela fica assim, e vai quebrando tudo que está embaixo. Ele está ali, sendo amassado, mas é porque ele precisa produzir o alimento. Então Deus vai ter que amassar você para produzir o alimento. Quando o pregador chegar aqui em cima e passar a pregação inteira dizendo que você é vencedor, que você não vai perder, que você vai ganhar bênção X, que você vai ganhar... Se assuste, se assuste. Ó, pezinho para trás. Porque a vida do crente é ser moído. A vida do crente é tomar pancada. Jesus nos alertou. Jesus Cristo, o crente sobe aqui no púlpito para pregar e não fala o nome de Jesus uma vez. E ele cria um novo cristianismo. Ele cria uma religião com o nome dele na frente. Porque ele passa uma visão completamente diferente da visão que o próprio Cristo em pessoa passou. Jesus chega e fala bem assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas como foi que Jesus venceu o mundo? Sendo espancado, sendo arrastado pelas ruas, tomando cuspe no rosto, tapa na cara, soco no estômago, sendo acorrentado, ficando sem comer, puxão de cabelo, julgamento clandestino, uma quarentena e meia de chibatadas do chicote romano, dos piores chicotes já registrados pela história dos impérios, carregando um patíbulo pesado pela Via Crúcia,
uma estrada íngreme, cheia de pedra, tomando pedrada, sendo xingado, empurrado, para chegar lá em cima, ser crucificado com requintes de crueldade. E a gente fala bem assim, não, mas na época do Império Romano, os romanos faziam em média 15 crucificações por dia. Com Jesus não foi diferente. Não foi diferente? A atenção que a crucificação de Cristo gerou foi muito grande. As pessoas todas prestaram atenção naquele evento ali. Em julgamento de criminoso de crucificação não era lotado não. Só o julgamento de Jesus que foi lotado. Que a Judéia estava em peso lá. Então, graças a isso, os romanos eles aproveitaram para se amostrar. Ó, tá todo mundo olhando. Bora fazer esse camarada aqui de exemplo. E trataram Jesus como nenhum outro criminoso foi tratado na história do império. Mas ele venceu o mundo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que era nosso estava sobre ele. E ele passou por tudo isso para que hoje você não fosse joio. Para que hoje você não ficasse de picuinha besta com seu irmão. Para que hoje você não fizesse fofoca do irmão. Para que hoje você não ficasse se amostrando. Para que hoje você não ficasse fingindo que é homem e mulher de Deus. Ele passou por tudo isso para você frutificar. Para você produzir o pão. Porque quando o trigo é moído, ele gera diversas coisas, como já foi citado aqui, gera o pão, gera a farinha de trigo. A farinha de trigo, por sua vez, gera diversas coisas, e ele faz parte de nossa base primordial alimentar. Se uma crise bacteriana acontecer, e o trigo for cerceado das plantações, nós entramos em crise econômica e social. Porque o trigo faz parte da nossa base alimentar, e não só da nossa base alimentar, como da base alimentar de diversos animais que constituem parte da nossa base alimentar. Olha a utilidade do trigo, mas para tudo isso ele precisa ser moído, ele precisa passar na colheitadeira. Jesus é o pão, justamente. Já o joio não. E detalhe, para a gente fechar aqui, quando você moe o trigo junto com o joio, o produto perde qualidade. Por isso que na passagem, Deus, na representação do pai de família, que é citado aqui, ele fala o seguinte, ó, não arranca o trigo junto com o joio, não. Não arranca o joio junto com o trigo, não, na hora que eles estiverem crescendo, porque você pode danificar o trigo. Trazendo aqui para a lógica, para o fato, se você for jogar um veneno, respondendo agora a pergunta de minha linda mulher, se você for jogar um veneno em uma plantação de trigo com joio, você mata o trigo junto. E é por isso que o crente trigo tem que amar o crente joio. Porque se o crente joio, eu me arrepio falando essas coisas. Eu me arrepio todo falando essas coisas, sabia? Porque se o crente joio ficar doente, você fica também. Olha que coisa interessante. Olha como tu tem que tratar até aqueles que te apedrejam, aqueles que te ferem, que te xingam, que caluniam você, que te injustiçam. Você tem que amar, perdoar, abraçar, cuidar e exercer o fruto do Espírito na vida dessas pessoas. Porque senão tu também se torna um joio. Tem muito crente que reclama de ações de crente joio na vida dele, e a forma que ele está reclamando faz com que ele se transforme no que ele mais odeia. Tome cuidado para o diabo não fazer você se tornar aquilo que você mais abomina. Porque é isso que ele quer fazer. Quem mais prega contra adultério, o diabo trabalha em cima do adultério. Quem mais prega contra mentira, o diabo vai trabalhar em cima de mentira. Então você está criticando ali o tempo todo aquele que fulano de tal fez isso, tomara que Deus mande um raio na cabeça de fulano de tal. Você é um crente joio também. E se Deus mandar um raio na cabeça de todos os joios, quem garante que esse raio não vai relar em você? Bonitão, bonitona, lindão, lindona. Porque em nossa cosmovisão, somos heróis de nossa história. Somos os bons e as vítimas. Mas será que eu não sou vilão na vida de alguém? Porque eu falo que um monte de gente é crente joio na minha vida, mas será que eu já não fui joio na vida de alguém?
Nós esperamos muita complacência de Deus nas nossas vidas quando nós erramos. Mas quando o nosso irmão erra, a gente exige que ele impetre a justiça de modo imediato e execre aquela pessoa da forma mais cruel possível. Para que você se sinta melhor, você tem que orar pelos crentes joios, para que eles se transformem em trigo. Porque o destino do crente joio é ser atado em um molho e ser jogado para queimar. Você não quer isso para o irmão que está do seu lado, não é verdade? Eu garanto que não. Então vamos orar pelos que nos perseguem. Vamos amar aqueles que nos tratam com negligência. Porque é o que Jesus quer para nós. Amém? Deus abençoe pontualmente no horário que me foi passado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Quantos foram abençoados por esta palavra? Aleluia. A palavra não é do diácono Isaías, mas a palavra é do Senhor nosso Deus. Aleluia. Que desce como flecha e atinge todos nós aqui nesta noite. Glória a Deus. É pena que o tempo foi pouco, né? Eu estava tão gostando de estar ouvindo, rapaz. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, né? É bom quando a gente come uma comida que deseja comer ela depois, né? Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão diácono Isaías. Aleluia. Por essa poderosa palavra que foi ministrada nessa noite. Meus queridos irmãos, eu quero nessa noite apresentar glória a Deus. Apresentar o nosso amado irmão Silvio, é isso mesmo? Está ali o irmão Silvio. A igreja está feliz com a presença do nosso irmão. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe o nosso irmão Silvio. Nós, essa primeira parte já estaremos encerrando e vamos prosseguir agora somente com os membros da igreja, que é um culto administrativo, com a participação só dos membros da igreja. Eu quero agradecer a presença do nosso irmão Silvio. Que Deus continue abençoando, meu irmão. Que o Senhor possa voltar em uma outra oportunidade. Estamos aqui sempre com as portas e os nossos braços abertos para receber de bom grado, viu? Deus abençoe. A partir desse momento eu quero passar a direção para a nossa irmã missionária Adriana, que vai estar dando sequência no trabalho aqui nesta noite. Amém? Glória a Jesus. A doce paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Quem está acompanhando o nosso irmão Silvio? Quem está acompanhando ele? Ele veio só? Então vem aqui à frente que nós vamos orar pelo Senhor. O Senhor vai estar liberado, mas na próxima quinta-feira nos dê a honra de voltar aqui. Quantos vão estar orando pela vida dele? Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração por ele, amém? O Senhor tem um pedido especial? Pode pedir. Amém? Eu passo o microfone ao nosso pastor, ele vai estar fazendo esta oração pela sua vida, juntamente com toda a igreja, e cremos que o Senhor vai voltar aqui para contar a solução desta situação, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando, meus amados. Quantos creem que o Senhor pode fazer o milagre nessa noite? O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não sei qual a situação, e também não precisa saber, mas o nosso Deus, Ele sabe, aleluia, e Ele vai fazer conforme ao seu querer. A nossa fé, aleluia, está dizendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, amém? Levante a sua mão comigo em direção ao nosso irmão Silvio. Querido e amado Deus, nosso Pai, em nome do teu amado Filho Jesus,
Estamos aqui, Senhor, presente, aleluia, sentindo a Tua presença, porque certamente o Senhor está conosco. Ó Deus querido, já ouvimos a Tua poderosa palavra, e aqui, Senhor, se encontra um pedido específico, e eu quero apresentar ao Senhor. Abençoa o Teu servo, vai de encontro, Senhor, à sua necessidade. Ó Deus querido, não pelos nossos méritos, ó Pai, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e para que o Teu nome seja glorificado. Responde, Senhor, as nossas orações e o nosso pedido. Concede a vitória ao Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Silvio, está liberado e contamos com a sua presença aqui na quinta-feira. Amém? Glória a Jesus. Povo de Deus, abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias, sentados mesmo. Eclesiastes capítulo 5. Eu senti meu coração da parte de Deus compartilhar esse texto convosco, amém? Glória a Jesus. Fala sobre o temor de Deus e o amor reverente. Eclesiastes capítulo 5. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesta casa. O Senhor está aqui, forte e tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Cuida dos teus passos. Vocês vão sentir uma diferença aqui, mas dá para compreender a mesma linha, amém? Da escrita. Cuida dos teus passos e ser reverente. Quando adentrares o santuário, a casa de Deus, quem está ligado aí? Aproxima-se para ouvir. Vale muito mais